Chamamos de híbrido todo e qualquer organismo vivo descendente de indivíduos geneticamente diferentes, ou seja, o híbrido é o produto do acasalamento entre indivíduos de espécies diferentes. Mas você sabia que cientistas hoje estudam fazer esse processo, essa mistura genética em laboratório, sem ser através do acasalamento? Exatamente, cientistas estudam fazer o ser humano híbrido, o primeiro ser humano híbrido, parte humana e parte animal. Inclusive, há uma forte teoria de que esse macaco que está aparecendo na sua tela, o falecido macaco Oliver, que andava sobre duas pernas, se apaixonou pela dona, foi preciso a dona dele vender ele, e há uma forte teoria de que esse macaco aí, ele sofreu essa mutação genética ou essa mistura em laboratório. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Irmãos, eu fiquei surpreso vendo tanta matéria, tanto estudo, tanto artigo, mostrando coisas que já estão em andamento, como isso aí. Cientistas criam embriões híbridos de porco e humano. Exatamente, meu amigo, parece coisa de filme, mas não é. É pura realidade, coisas que já andam acontecendo por aí em muitos laboratórios. Eu quero conversar com vocês hoje sobre esse assunto. Tenho muita coisa para falar, pesquisei bastante, então não vai ser conversa fiada não, tá? Se sente para ouvir tudo, se não me conhece ainda, é novo, eu sou o Cleiton Santos e estou aqui todo dia, 4 da tarde. Se inscreva nesse canal, curta o vídeo e deixa aí um comentário o que você tá achando desse assunto. Escreva aí para dar engajamento pro vídeo. E vamos entrar no assunto, porque tá bênção de Deus. Segundo vários cientistas ao redor do mundo, tornar o homem híbrido é dar um passo gigantesco para a história da humanidade. Exatamente, tornar o ser humano híbrido, como por exemplo, alguém que ele é metade humano, mas também nele tem parte de um macaco. Exatamente, segundo vários cientistas por aí, essa pessoa poderá viver mais, ser mais inteligente, ser mais forte e principalmente essa pessoa poderá ter uma vida longa, poderá dobrar a sua longevidade. Fazer isso é brincar com Deus? É. E atualmente o que tem barrado esse falso avanço são questões éticas, mas você vai ver que não tem barrado assim não. E para alguns, esse hibridismo já até aconteceu. Isso por volta de 1970. Eu sei que você ficou curioso, portanto vou contar um pouquinho da história desse macaco aí. O nome dele é Oliver e foi adquirido em 1970 pelos treinadores Frank e Janet. Supostamente o chimpanzé havia sido capturado no Congo. Algumas evidências físicas e comportamentais levaram Frank e Janet a acreditarem que Oliver era uma criatura diferente. Um híbrido de chimpanzé e humano. Oliver possuía um rosto mais achatado do que seus colegas chimpanzés, tinha hábito de andar bípede, exatamente ele andava em pé, em vez de andar sobre os nós dos dedos, com muito mais frequência do que seus colegas chimpanzés. Em um especial do Discovery Channel, em 16 de dezembro de 2006, Janet afirmou que Oliver começou a se sentir atraído por ela, exatamente, algum tipo de paixão. Isso quando o macaco completou 16 anos. Exatamente, meu amigo. Ela e o marido precisaram se conversar para se ver livre do macaco, porque a paixão era terrível. Algumas pessoas que viram esse macaco afirmavam que tinha a impressão que estava olhando para uma pessoa, porque ele imitava sorriso humano, exatamente do jeitão dele, mas imitava, o olhar era diferente. E algumas pessoas, inclusive cientistas, alegavam que era um híbrido humano. E aí, missionário, biblicamente falando, será que é possível esse tipo de coisa? Na minha sincera opinião, se os cientistas levarem isso adiante, eles vão conseguir fazer alguma coisa, porém não será humano. Porque Deus separou, irmãos. Deus fez o ser humano e fez o animal. Não tem como você misturar os dois. Não tem como fazer essa mistura com sucesso. E se fizer essa mistura, geneticamente falando, em laboratório, vão fazer um ser vivo, mas será um bicho. Exatamente, porque ter sucesso nesse tipo de coisa já é desafiar Deus ao extremo. Não tem como misturar animal com ser humano. Pode fazer alguma coisinha viva em laboratório, criar até um ser vivo como estão fazendo, mas ser humano
Não tem como misturar essas naturezas, a do ser humano e a do animal que vive lá no sereno, não tem como. E uma das características que levaram muita gente a ter a certeza que se tratava de um híbrido era que esse macaco, em vez de ter vivido uma idade de 30 anos, morreu com 50 anos de idade. 50, quase o dobro da idade de um chimpanzé. Enfim, eu não quero aqui contar uma biografia de um macaco, ele teve um fim, foi para o cativeiro, teve a sua saúde prejudicada, virou atração de circo, as pessoas pagavam para ver esse macaco porque acreditavam que estava realmente vendo um ser vivo misturado, parte chimpanzé e parte ser humano. Mas continua o vídeo. Mas parece que a história de Oliver tem inspirado cientistas ao redor do mundo. Olha essa matéria. Cientistas do País Vermelho e americanos criam embrião com células de macacos e humanos. Isso aconteceu decodificando o DNA. A professora Maiana fala sobre a criação de um embrião híbrido feito em laboratório por pesquisadores do País Vermelho e americanos. É a primeira vez que uma célula embrionária é produzida com células de macaco e humanos. O estudo foi realizado nessa universidade que aparece para você, onde os cientistas cultivaram esses embriões por 20 dias. E os cientistas falaram que tiveram sucesso no experimento. Eles deixaram por cerca de 103 dias, injetaram células tronco humanas, exatamente, e afirmam que tiveram sucesso. Irmãos, é o ser humano lutando para não morrer, não aceitando a natureza. Eles alegam que se fizerem isso, o ser humano vai dobrar e pode até triplicar a sua longevidade. A Bíblia mostra que o pecado traz consequência, e uma delas é a morte. Todo mundo um dia vai acabar morrendo. Daniel já escreveu que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar. E estamos vendo. E Jesus disse que nos últimos dias nós veríamos coisas espantosas. E é isso aí que estamos vendo. Cumprimento da santa e poderosa palavra de Deus. O ser humano brincando de Deus. Essa matéria, por exemplo, me deixou chocado. Cientistas criam embriões híbridos de porco e humano. Abre aspas, este é um primeiro passo importante. O objetivo final é desenvolver tecidos e órgãos funcionais e transplantáveis, mas estamos longe disso, afirmou Juan Carlos, professor do Laboratório de Expressão Genética do Instituto Schelk para Pesquisas Biológicas na Califórnia. Os cientistas afirmam que a criação desses embriões híbridos é ajudar na produção de órgãos transplantáveis para o ser humano. Porém, muitos pesquisadores afirmam que se chegarem a romper questões éticas, a criação de um suposto ser humano híbrido é real. A possibilidade existe e o avanço já está acontecendo. É o ser humano mergulhando cada vez a mais em loucura e pior, desafiando a Deus. O que a gente vê, irmãos, é isso. Coisas de filme, né? Eu falei recentemente aqui pra vocês que há uma empresa nos Estados Unidos que trabalha com criogenia. Exatamente, você vai lá, faz o seu cadastro em vida, claro, paga um plano e quando você papoca, a empresa vai atrás de você, pega o seu corpo, congela dentro de cilindros de cabeça para baixo. A pessoa ela é preservada ali dentro para aguardar o avanço da ciência. Ou seja, se daqui 20 anos, 30 anos, a ciência evoluir tanto ao ponto de conseguir trazer à vida um morto, você voltará a viver novamente. E acredite você ou não, tem muita gente agora nos Estados Unidos congelada aguardando isso acontecer. É muita vontade de viver, né? Mas para nós que conhecemos a Bíblia, nós sabemos qual é a vida que devemos buscar, a vida na eternidade. Essa sim vale a pena. E Jesus tem essa vida para dar para o ser humano. Ah, eu tenho medo de morrer. Jesus é a vida. Um dia viveremos para sempre na eternidade, sem provar da morte, nunca mais. Enquanto os cientistas trabalham para vencer a morte, para prolongar a vida humana na Terra, enquanto alguns tentam burlar a própria natureza, criar um ser humano, nós que conhecemos a Bíblia sabemos que a fonte de vida está em Jesus. E não é uma vida de 100 anos, 200 anos, será uma vida eterna. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
Você crê nisso? Devemos trabalhar em prol de nossa saúde aqui na Terra, investir e tal. Porém, devemos aceitar, irmãos, a natureza. Exatamente, nasceu, vai morrer. E tentar burlar a natureza, tentar brincar de Deus, os problemas são graves. E pode ter certeza, nesses países fechados aí, tá acontecendo coisa escondida em laboratório. Pode ter certeza. Pode ter certeza. É a loucura do próprio ser humano, né? Irmãos, que coisa. Que coisa, né? É um assunto muito amplo pra gente conversar. Eu espero que essa conversa nossa tenha te edificado de alguma forma. Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouquinho a tua visão acerca da brevidade da volta de Jesus. Ele tá voltando, o mundão mudou. A palavra de Deus, ela se cumpre diante de nossos olhos e só nos resta nos prepararmos em santidade na presença de Deus, porque Ele virá. E Ele tem vida para dar para quem quer. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida também. As três coisas que o ser humano mais busca em vida, né? A verdade, todo mundo está procurando uma verdade, mas procurando no lugar errado. As pessoas estão procurando um caminho bom para andar, seja na área profissional, enfim, espiritual também. E a vida, Jesus é a vida. Então, tem tudo em Jesus. Em Jesus, o ser humano, ele é saciado, afinal de contas, ele é o nosso Pai. Irmãos, é isso. Até amanhã. Pega esse vídeo aí, compartilha. Vamos divulgar essa mensagem de hoje. E amanhã estarei com vocês mais uma vez, 4 da tarde. Deus abençoe. A paz do Senhor. Se deseja estudar comigo, conheça o nosso curso na descrição desse vídeo e nos ajude também na causa social. Missionário, vai servir para mim? Vai, com certeza vai, tá certo? A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.